Boa noite, Miguel. Tudo bem? Tudo ótimo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Se vocês puderem aumentar o volume de vocês, eu agradeço. Não sei se é possível, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Tá, vou ver se eu consigo aumentar aqui o meu microfone. Aumentou aqui, ó. Aumentou o microfone, Tá melhorou? bom. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Dá para ouvir. Perfeito. Paulo, um primeiro assunto que eu queria conversar contigo é sobre geopolítica. Geopolítica e economia. Você foi presidente do BRICS, trabalhou no FMI, né? E está por dentro desse tema, e você acompanha a guerra na Ucrânia, né? E a guerra na Ucrânia acabou trazendo temas de geopolítica aqui para o debate político em todos os países, né? O preço da energia explodiu, o preço do fertilizante explodiu, há um debate sobre a moeda, né? Alguns falam que a guerra na Ucrânia pode deslocar o dólar como sendo uma moeda referência internacional. E, sobretudo, a questão dessa guerra fria, que alguns dizem que nem é mais tão fria, entre os Estados Unidos e a China. Como você acha que o Brasil deveria se posicionar e quais são os impactos para o Brasil de curto, médio e longo prazo desse conflito que cada vez mais forte, né, entre Estados Unidos e China? Bom, a pergunta é vasta. Eu vou tentar abordar alguns aspectos dela, né? Em termos geopolíticos, o que nós estamos vendo ao longo do século XXI, com aceleração agora em função da invasão da Ucrânia e das repercussões da invasão na Ucrânia, no meu modo de ver, um mundo que se caracteriza crescentemente por ser multicêntrico ou multipolar. Então, embora os Estados Unidos não aceitem isso bem e resistam muito a essa tendência, a tendência vai se impondo com a ascensão da China, com o crescimento da Índia, com a Rússia como potência militar, com o fato da Europa ser um bloco econômico importante, ainda que muito ligado aos Estados Unidos, e se espera que o Brasil também possa, não agora, evidentemente, nada é possível com este governo, mas num futuro governo que começa em janeiro de 23, possa também se constituir num polo alternativo em cooperação com seus vizinhos, né? Então o mundo é multipolar e os americanos, quer queiram, quer não, estão tendo que conviver com isso. É claro que o que vai acontecer com o mundo multipolar vai depender muito do resultado dessa guerra, né? Se, por hipótese, a Rússia sofresse uma derrota, não parece que está acontecendo isso, mas se a Rússia sofresse uma derrota, caísse o governo Putin, seria um desfecho espetacular para o Ocidente, para os Estados Unidos em especial, e retardaria a formação desse mundo multipolar. Mas se a Rússia prevalecer em parte, no todo ou em parte, nós vamos ter uma situação em que a OTAN vai ser obrigada a reconhecer que tentou avançar na direção do leste europeu, na direção da Ucrânia, e teve que aceitar uma derrota, pelo menos parcial, né? E nesse cenário tem a China, que continua em ascensão relativa, né? Vai continuar, os americanos lidam mal com isso, e os americanos, no meu modo de ver, cometeram alguns... Bom, digo isso com toda modéstia, quem sou eu para dizer o que os americanos devem fazer para defender o seu interesse nacional, mas eu creio que eles cometeram dois grandes equívocos estratégicos. Um foi confrontar China e Rússia ao mesmo tempo, eles não estão com essa bola toda mais. Então hoje eles estão enfrentando a China desde o governo Obama, na verdade, com aceleração no governo Trump e agora continuando no governo Biden. E ao mesmo tempo marcaram uma relação de hostilidade com a Rússia desde os anos 90, desde a derrubada do governo ucraniano em 2014 e agora com essas medidas todas que levaram a Rússia a esse gesto extremo e condenável, né, de invadir a Ucrânia, né? Entende? Além disso, para completar o quadro do que me parecem ser erros estratégicos americanos, eles se valeram do sistema financeiro americano
e do dólar como armas políticas. Como eles não têm condições, não se sentem em condições político-militares de intervir em defesa da Ucrânia do ponto de vista militar, eles resolveram iniciar uma guerra econômica sem precedentes contra a Rússia. E fizeram o diabo. Violaram os contratos bancários, bloquearam reservas russas, bloquearam reservas em dólares, até reservas em euros, algo que talvez tenha surpreendido os russos, né? E usaram o sistema financeiro internacional que eles comandam como instrumento político contra os russos. Consequência, os russos estão pagando um preço, estão, mas os Estados Unidos também, porque a confiabilidade do dólar como moeda de reserva internacional ficou abalada. Não é a primeira vez que isso acontece, mas agora de forma muito grave, né? Então, você imagina a China, por exemplo, que tem mais de 3 trilhões de dólares, equivalente a 3 trilhões de dólares de reservas internacionais. Os chineses, evidentemente, já estavam fazendo isso, provavelmente, e devem acelerar o movimento de retirar suas reservas do alcance de retaliações americanas, mudando a moeda, buscando alternativas de manter reservas, e isso vai levar a um enfraquecimento do dólar, já está levando, a um enfraquecimento do dólar como moeda de reserva internacional. E o Brasil, como é que entra nessa história? O Brasil, no momento, é um pária internacional, tem um governo, não digo que esteja totalmente isolado, porque o Brasil é muito grande para ficar isolado, mas está no momento de baixa em termos internacionais com o governo Bolsonaro. O Brasil, a partir de 23, se nós não cometermos o desatino de reeleger Bolsonaro, a partir de 23 o Brasil terá uma oportunidade espetacular de atuar no campo internacional. Eu já disse isso, vou repetir aqui. Por que espetacular? Porque nós temos uma conjunção de 3 fatores que nunca aconteceram juntos ao mesmo tempo. Você tem o Brasil, que é um país gigante, em termos populacionais, territoriais, econômicos. Você tem uma liderança mundialmente respeitável, que é o Lula, respeitada mundialmente. Não adianta, você pode não gostar do Lula. Você é brasileiro, não gosta do Lula, tá, pode ser, aceito. Pode ser contra o Lula, achar que o Lula não foi bom presidente, mas qualquer pessoa minimamente informada sobre o quadro internacional sabe que o Lula é uma liderança respeitada mundialmente. É a única liderança brasileira que tem esse destaque no momento. É a única. E tem um destaque grande, eu vou dizer a vocês. Eu testemunhei isso quando eu estava no Fundo Monetário, nos BRICS, quando o Lula foi presidente. Eu vivenciei isso, me beneficiei do prestígio do Lula, porque na condição de diretor brasileiro no FMI e depois vice-presidente do Brasil no Banco dos BRICS, eu navegava na onda criada pelo Lula. Isso facilitava enormemente o meu trabalho. Essa onda continuou no governo Dilma, ainda que não com a mesma intensidade, entende? Então você tem Brasil gigante, Lula uma liderança mundial, e um terceiro fator que não havia antes, um vácuo de lideranças no mundo. A última grande liderança ocidental saiu recentemente, foi a Merkel. As lideranças ocidentais remanescentes são fracas, sem exceção, hein? E as lideranças fortes do Oriente, Putin, Xi Jinping, Modi, não têm aceitação global. São fortes, são líderes importantes, mas não têm aceitação global por causa da posição dos seus países. O Lula tem. Veja bem, o Lula, se fosse o líder de um pequeno país, o grande líder de um pequeno país, não teria efeito nenhum importante no mundo. Se ele fosse, digamos, o grande líder que é, mas do Uruguai. Seria ótimo para o Uruguai, teria influência na América do Sul, mas ponto final. Não, Lula, a conjunção Lula-Brasil gigante no momento de vácuo de lideranças que abre uma oportunidade espetacular para o Brasil atuar no campo internacional em benefício próprio e em benefício de outros países também. Paulo, e o BRICS? Agora, o BRICS acabou, o BRICS está funcionando, e quais são as perspectivas para o BRICS nos próximos anos? O BRICS nunca acabou.
apesar de muita gente da esquerda dizer que agora que é Temer, agora que é Bolsonaro, o Brasil vai sair dos BRICS não vão mais funcionar, isso tudo não se confirmou. Mesmo nos governos fracos do Temer e do Bolsonaro, os BRICS continuaram. Mas é claro que a participação brasileira continuou, sem modificação da presença, mas a força da presença brasileira, depois da saída da Dilma, caiu enormemente, já no governo Temer e continuando no governo Bolsonaro. O Brasil, para usar uma expressão em inglês, went through the motions, participava de todas as reuniões presidenciais, ministeriais, técnicas, continuou. Inclusive, o Brasil presidiu a cúpula dos BRICS em 2019, com o Bolsonaro presidindo em 2019. Então, nunca parou o processo BRICS, mas ele ficou avariado. Por quê? Porque, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, eu dou meu testemunho novamente, que eu estava desde Washington e depois em Xangai, participando do processo BRICS, né? O Brasil era um motor dos BRICS. Em muitos momentos era o motor. Então, quando esse motor fica variado com a crise econômica, a crise política, o golpe contra Dilma, um governo fraco Temer, governo fraco Bolsonaro, os BRICS perderam. Além disso, a relação Índia-China foi ruim nesses anos recentes. Está melhorando agora, mas foi ruim, o que também prejudicou o mecanismo. E a Rússia submetida a sanções em 2014, lembra? Quando ela incorporou a Crimeia, ela sofreu uma primeira rodada de sanções. E agora, mais ainda, uma rodada mais forte de sanções por causa da questão da invasão da Ucrânia. Isso afeta o comportamento da Rússia nos BRICS. Afeta não positivamente, afeta positiva e negativamente. Positivamente porque a Rússia precisa muito dos BRICS. Negativamente porque a Rússia passa a olhar os BRICS como alguma coisa que ela tem que tirar algo para ela, urgentemente, sabe? Então ela vai no banco dos BRICS, onde eu fui vice-presidente, e fica obstruindo a entrada de novos membros, com medo de entrarem inimigos da Rússia, fica querendo que não entrem novos membros para o banco poder emprestar mais para a Rússia, porque ela está com dificuldade de acesso a financiamento, entende? Então, os BRICS têm dificuldade de funcionamento, mas o que é que estão lá? Quem é que está lá? É a China, é a Índia, é a Rússia, é o Brasil, é a África do Sul, que é o maior país da África subsaariana. E os 4 originais, Brasil, Rússia, Índia e China, são gigantes do mundo, territoriais, econômicos, populacionais, entende? Então é um grupo de 5 países que reúne 4 dos gigantes do mundo. Esse grupo vai continuar sendo importante, embora o ambiente mundial no qual ele funciona hoje, vai funcionar a partir de 23 com o novo governo brasileiro, é um ambiente bem diferente daquele que nós tínhamos quando nós começamos a criar os BRICS em 2008, sabe? Porque hoje o ambiente, a relação China-Estados Unidos, China-Ocidente, Rússia-Ocidente, Rússia-Estados Unidos é muito pior do que era quando os BRICS surgiram. Então o Brasil vai ter que ser muito estratégico para tirar partido dos BRICS, levando em conta que hoje o quadro mundial é muito diferente daquele que nós tínhamos quando os BRICS foram criados. O Lula era presidente em 2008, né? Muito bem, Paulo. Vamos falar um pouquinho de Brasil agora. Saiu um relatório hoje do Banco Mundial reduzindo a projeção de crescimento para a economia brasileira, para o PIB brasileiro esse ano, para menos de 1%, 0,7%. Então, o Brasil vive uma crise econômica, vive impactos dramáticos dos preços de energia sobre os custos básicos, né, o custo da cesta básica. Para você, quais são os maiores desafios que um governo progressista, caso eleito em outubro desse ano, vai enfrentar nos primeiros anos de governo? Olha, um governo progressista que tome posse em janeiro de 23, ele vai ter algumas questões urgentes para enfrentar. Acho que a maior urgência é o quadro dramático social. O mercado de trabalho ruim, desemprego ainda alto, caiu um pouco, mas ainda alto, a qualidade do emprego muito baixa, a renda real dos trabalhadores em queda, por causa da inflação alta, né? E os programas sociais, que eram tão importantes, foram parcialmente desestruturados pelo governo Bolsonaro. Tudo que o governo Bolsonaro mexe, quase tudo em que ele mexe, ele piora, né? Então, os programas sociais que vinham muito bem
foram alterados de forma caótica e oportunista, né? Então tem que reconstituir as transferências sociais, aumentar o investimento público, impulsionar a economia, gerando empregos e cuidar da parte social, que é urgente, né? Eu acho que os candidatos do campo progressista, podemos dizer assim, o Lula e o Ciro também, né? Porque o Ciro, em matéria econômica, tem posições bastante progressistas, embora ele tenha posições políticas complicadas, né? Mas os dois candidatos progressistas têm consciência disso no campo econômico, né? E vão ter que... O Ciro tem pouca chance, no meu entender, né? Mas, digamos, o Lula, que tem mais chance de ganhar, ele sabe que ele tem que enfrentar o quadro social. É claro que tem que enfrentar isso com responsabilidade, né? Ou seja, não vai sair gastando de qualquer maneira, tem que ter um plano de política fiscal, um plano de combate à inflação e tem que ter uma preocupação imediata com o quadro social do país. No plano internacional, o governo vai, no meu entender, vai ter muitas oportunidades, como eu já disse. A grande dificuldade vai ser no plano econômico doméstico, porque aí você tem todas as resistências conservadoras do mercado, do Congresso, né? E vai ser necessário constituir maiorias políticas para vencer essas resistências do atraso brasileiro, né? E fazer com que o Brasil possa caminhar na direção de uma sociedade dinâmica e justa, né? É isso que nós precisamos. Pode parecer óbvio isso, né? Dizer isso é até trivial, mas a grande verdade é que uma parte considerável das elites brasileiras não quer isso. Não quer isso. Toda vez que aparece um governo que tenta fazer isso, eles reagem. Fazem um movimento para tentar desestabilizar, partem para o golpe, entende? Tem um filme muito bom feito há um tempo atrás, chamado Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte. Aquilo é a síntese do Brasil, de como as elites brasileiras, a classe média alta brasileira, não aceita o progresso do povo. Não aceita. Reage mal, sabota, né? E isso foi a história que nós vimos, né? O Lula tentou, a Dilma tentou, não fizeram nada de revolucionário, e a reação das elites brasileiras, das chamadas elites, às mudanças sociais propostas foi terrível, né? A bandeira da corrupção escondia, na verdade, a bandeira da luta contra a corrupção escondia uma resistência à mudança social, à distribuição de renda. Mas, enfim, é uma longa história, né? Muito bem, Paulo, eu combinei com você, a gente fechar aqui a entrevista pontualmente 18h30, eu queria falar um pouquinho de política ainda. Hoje foi publicado mais uma foto, mais uma imagem, houve mais um encontro entre o Lula e o Alckmin, um encontro presencial, juntamente com o Cristiano Zanin. E o que você acha dessa possível aliança entre o Lula e o Alckmin como vice? Isso já está cristalizado, já foi decidido, não tem mais volta. Tem algumas vantagens evidentes, por exemplo, aqui em São Paulo, a posição do candidato do PT, do Haddad, se fortalece muito, né? Porque saiu o Alckmin da disputa estadual e com isso, e o Alckmin, tudo indica, suponho, né? Suponho que o Alckmin apoiará a candidatura do Alckmin, do Haddad em São Paulo, com o prestígio que ele tem no Estado. Creio que, parece que é sobretudo no interior, segundo me dizem. Então o Alckmin vai ter esse papel aqui para tentar garantir a vitória do Haddad, né? No plano federal, o Alckmin desempenha um papel de sinalização. Com a escolha do Alckmin como companheiro de chapa, o Lula sinaliza que ele quer fazer um governo centrista, amplo, né? Eu suponho, não sei de nada, né? Estou falando assim com base nas suposições que eu tiro da leitura do noticiário, das movimentações. Eu suponho que o Alckmin será um vice-presidente participativo, ou seja, que ele poderá, por exemplo, não sei, ocupar um ministério. Nada impede que um vice ocupe também um ministério, sabe? Então ele terá um papel assim construtivo no governo, né? O que preocupa
é que o Alckmin, politicamente, é muito diferente do Lula, historicamente falando, né? Então, seria importante, agora, quando se oficializar a chapa, que se estabeleça um compromisso em torno de certas premissas de governo, da qual participariam todos os partidos que apoiam o candidato Lula, né? Inclusive o partido do Alckmin, que agora é o PSB. Um compromisso programático que estabeleça, olha, nós estamos aqui unidos, somos partidos diferentes, com passados diferentes, políticos com passado diferente, mas nós estamos unidos num propósito comum, defesa da democracia, certos objetivos econômicos e sociais, para que isso caracterize uma plataforma, as pessoas possam votar sabendo no que estão votando. Muito bem. Paulo, voltando ao plano internacional, você morou bastante tempo na China, em Xangai, né, como vice-presidente dos BRICS. Qual a imagem que, na sua opinião, né, pelo que você observou lá, né, sua opinião não, pelo que você observou lá, qual a imagem que eles têm do Brasil? Bom, eu estava lá, meu contato com os chineses foi de 2007, quando eu fui para o FMI, até 2017, quando eu saí de Xangai. Então, esse período é um período em que eu tive longa interação com os chineses, do Ministério da Fazenda, das Finanças, do Banco Central, visitei a China várias vezes, participei de muitas reuniões com eles no FMI, no G20, nos BRICS, fui tendo uma noção de como os chineses operam. O que eu notei? Primeiro, a rápida evolução dos chineses nesse período curto. Quando eu cheguei em Washington, em 2007, os representantes chineses que eu encontrei não sabiam falar inglês direito, não tinham experiência internacional, e fiquei impressionado com a velocidade com que os chineses evoluíram num período tão curto de tempo, sabe? Em relação ao Brasil, eles sempre tiveram a seguinte percepção: o Brasil é o país mais importante da América Latina, nós temos que ter uma estratégia de aproximação com o Brasil, nós esperamos que o Brasil, como membro dos BRICS, né, como membro do G20, seja um aliado da China na luta por um mundo multipolar. É assim que eles veem o Brasil. Essa visão certamente foi abalada pelo que aconteceu no governo Temer, mas sobretudo no governo Bolsonaro. Porque os chineses não devem ter entendido nada, né? Porque a China, sendo o nosso principal parceiro comercial, um grande investidor no Brasil, começou a sofrer uma série de agressões gratuitas do governo Bolsonaro, dos filhos do presidente. Isso parou agora, mas durou um certo tempo, né? Inclusive, os chineses tiveram que reagir duramente para o governo Bolsonaro entender que não podia ficar assim, fazendo desaforo gratuito à China, para imitar o Trump. É isso que o Bolsonaro estava fazendo. Embora a China tivesse uma importância estratégica para a gente, ele achou brilhante hostilizar a China por conta do comportamento do Trump. Depois caiu o Trump não se reelegeu, o Bolsonaro percebeu que aquela hostilidade com a China não tinha o menor sentido, o ministro das Relações Exteriores foi trocado, foi uma troca para melhor, saiu aquele Ernesto Araújo, que era um ideólogo barato, entrou, agora esqueci o nome, Carlos França, né? Que é um burocrata do Itamaraty, mais discreto, mais eficiente. Então, a relação com a China melhorou. Eu tenho a impressão que os chineses estão, evidentemente, aguardando que o Brasil tome outro rumo, né? Em janeiro de 23, porque o Brasil, do jeito que está, não pesa no mundo, entende? Não exerce o poder potencial do Brasil. Então, eu tenho a impressão que a China está assim, não vai falar nada. E se o Brasil cometer o erro estratégico de reeleger Bolsonaro, os chineses vão continuar se relacionando com o futuro governo Bolsonaro, porque o Brasil é muito importante no mundo. Qualquer que seja o presidente brasileiro, os chineses vão querer manter boas relações. Mas eu posso te assegurar, eles sabem muito bem que se o Lula vencer a eleição, o Brasil terá outro papel no mundo, outro papel na relação com a China e outro papel nos BRICS, inclusive para dinamizar os mecanismos que nós criamos com eles, nos BRICS. O banco do qual fui vice-presidente, o Fundo Monetário dos BRICS, no qual também participei, tudo isso está aí meio prejudicado pela falta de presença do Brasil e por outros problemas, entende? Então, o Brasil, por exemplo, em janeiro de 23, o que ele tem que fazer? Obviamente,
ele tem que entrar na rota de seda da China, como fez a Argentina recentemente. Isso nos interessa, porque é uma oportunidade de receber projetos de investimento chineses que são interessantes potencialmente para o Brasil. Tem o China Development Bank, tem o Exim Bank da China, tem o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que os chineses controlam, sediado em Beijing, tem o nosso banco em Xangai. Tudo isso pode ser dinamizado para que o Brasil estabeleça uma relação estratégica com a China. E sem querer, assim, falar muita coisa ambiciosa, mas eu tenho dito, volto a falar, o Brasil não só deve participar da nova rota da seda chinesa, como deve ele mesmo lançar a sua grande iniciativa internacional. Eu peguei o mote do Saturnino Braga, que antes da pandemia, num debate do qual eu participei, disse: nós temos que fazer a nova rota da Boa Esperança, que é o seguinte, uma coleção de projetos de investimento, de sustentabilidade, que o Brasil faria em cooperação com os latino-americanos, caribenhos, africanos, europeus, asiáticos, percorrendo na imaginação a trajetória das grandes navegações portuguesas. Assim como os chineses estão percorrendo na imaginação a antiga Rota da Seda, que vinculava a China aos mercados europeus, entende? É um mote energizador que, para isso, evidentemente, precisa não só discurso e planos, mas instrumentos. Precisa BNDES, precisa recuperar as empreiteiras, Itamaraty, Embrapa, os bancos privados brasileiros que podem operar em conjunto com o BNDES, a Petrobras. Tudo isso tem que ser recuperado, ativado não só para propósitos domésticos brasileiros, mas também para alavancar a atuação internacional do Brasil, que poderia se dar numa forma assim, sabe, numa grande iniciativa que o novo governo lançaria para energizar e catalisar os nossos instrumentos, as nossas energias, e que veja, importante, num papel de igualdade, sabe? Não é para ditar regra para nenhum país, é cooperando com os países, com os latino-americanos, os grandes, os pequenos, com os africanos, com os europeus, com os asiáticos, entende? E o Brasil está muito bem posicionado para fazer isso, porque todo mundo entende que o Brasil é um país que não é hostil a ninguém, nunca foi. Deu umas rateadas agora no governo Bolsonaro, mas é um país fundamentalmente global na sua maneira de ver as coisas, é um país que tem o potencial de ser aceito mundialmente. É claro que precisa ter uma liderança, precisa ter governo, precisa ter instrumentos recuperados, mas isso tudo é possível fazer. É possível fazer, eu tenho convicção. Eu acho que o Lula, eu digo isso assim, olha, Miguel, eu não sou filiado ao PT, não sou próximo do Lula, estou falando isso como pessoa que olha para a situação internacional, para a situação brasileira e vê o potencial que existe para o Brasil se nós soubermos votar bem nas eleições deste ano, né? Muito obrigado, Paulo. Vou liberar você, vai começar agora um programa, o Fórum Sindical, já tem os convidados aqui. Muito obrigado pela participação, foi muito boa aqui a entrevista. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, Miguel. Eu que agradeço. Até a próxima. Abraço.